Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, nessa aula a gente vai trabalhar estequiometria, tá? Então nessa aula a gente vai ver alguns tópicos, leis das combinações químicas, equações químicas, mol, massa atômica e massa molar, soluções, unidades de concentração e solubilidade, ok? Então pessoal, essas leis das combinações químicas, que são três que a gente vai ver rapidamente, elas são norteadoras, tá? Como norteadores dessa questão de cálculo estequiométrico, tá? Então, primeiro, lei da conservação das massas, ou mais conhecida como lei de Lavoisier. Ela diz o seguinte: em uma reação química feita no recipiente fechado, a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos. Então, por exemplo, a gente tem uma reação carbono-grafite, reage com oxigênio, dando CO2, gás carbônico. Tá? Então, se eu reage 3 gramas de carbono-grafite com 8 gramas de oxigênio, eu tenho um total 11 gramas, tá, do meu produto. Ok? Lembrando que a gente vai ver depois, né, o que é uma equação química, né? Mas já adiantando, antes da flecha eu tenho reagentes, depois da flecha os produtos. Ok? Depois a gente tem a lei das proporções constantes, ou lei de Prost. Diz o seguinte: a proporção em massa das substâncias que reagem e que são produzidas numa reação é fixa, constante e invariável. Ok? Então, por exemplo, na reação da formação da água, se eu reajo 2 gramas de hidrogênio com 16 gramas de oxigênio, eu vou ter 18 gramas de água. Proporcionalmente, se eu reajo 4 gramas de hidrogênio com 32 gramas, tá, o dobro, então eu vou ter o dobro também de água. E se eu reajo 8, vou ter, né, com hidrogênio mais 64 de oxigênio, né, eu vou ter também, né, 72 gramas proporcionalmente de água. Ok? E, por último, a lei das proporções múltiplas, ou conhecida como lei de Dalton. Quando dois elementos formam duas ou mais substâncias compostas diferentes, se a soma de um deles permanecer fixa, a do outro irá variar numa relação de números inteiros e pequenos. Tá? Então, por exemplo, se eu reajo carbono com oxigênio numa proporção de 1 carbono para meio, né, meio oxigênio, digamos assim, eu vou ter como produto monóxido de carbono, na proporção de 1. Tá? Então, 1 carbono para meio oxigênio, vou ter um monóxido de carbono. Uma proporção, então, 1 para meio oxigênio. Agora, se eu reajo uma proporção de 1 para 1 de carbono para oxigênio, que é de 1 carbono para 1 oxigênio, eu vou ter a formação de CO2 em vez de CO. Tá? Então, a formação dos produtos depende, né, da proporção dos reagentes. No caso, se eu reajo 1 carbono para meio oxigênio, eu vou ter como produto CO. Então, vou ter só um oxigênio aqui. Se eu reajo 1 carbono, a proporção de 1 carbono para 1 de oxigênio, eu vou ter CO2. Então, eu vou ter 2 oxigênios aqui. Beleza? Bom, dentro de estequiometria, pessoal, a gente vai trabalhar bastante mol. Né? O que seria mol? Tá? Não só aqui na química, mas no curso mesmo de vocês, de engenharia agronômica, vocês vão utilizar de alguma forma, algum momento, mol, tá? Essa unidade de mol. Então, é conveniente especificar o número total de átomos em uma amostra, não como átomos individuais, mas preferencialmente em termos de pacotes, consistindo de um certo número de átomos, do mesmo modo que indicamos o número de ovos em uma cartela por dúzia. A dúzia química, entretanto, é um número grande. O que quer dizer com isso? Assim, ó, a gente trabalha, né, microscopicamente, a gente não enxerga, enfim, com átomos, moléculas, né? Só que ficaria muito difícil trabalhar em termos de unidade, né, como dizer aqui, individuais. Então, decidi trabalhar em uma porção, num pacote, tá? E esse pacote foi determinado como mol, né? Então, a gente não trabalha em termos de unidade de átomos ou moléculas, mas em termos de mol. Por isso, ele fala da questão da comparação
que eu não, eu trabalho, né, no caso, eu utilizo uma dúzia de ovos, né, dúzia de ovos, em vez de um ovo, 2 ovos, né, vamos no mercado comprar, né, hoje até vende meia dúzia, 6 ovos, mas eu não compro um ovo, eu compro uma dúzia de ovos, né, uma porção, um pacote de ovos, é a mesma coisa aqui na química. Mol é um pacote, né, uma porção de átomos ou moléculas. E quanto que vale essa quantidade de mol? Aí vem o número de Avogadro, onde diz o seguinte, que 1 mol, né, equivale a 6,02 vezes 10 na 23 átomos ou moléculas, dependendo do que eu vou trabalhar. Então, esse pacote, esse mol, tem um valor que é 6,02 vezes 10 na 23, tá? Átomos ou moléculas. Esse número, então, ele vem de um cientista, de um físico italiano, né, que foi um dos primeiros cientistas a distinguir átomos de moléculas. Está aqui o nome dele completo, né? Lorenzo Romano Amedeo Carlos Avogadro de Quaregua e Serreto Avogadro. Então, foi ele que determinou, né, essa quantidade em mol, que é 6,02 vezes 10 a 23 átomos ou moléculas. Bom, massas atômicas e massa molar, né? Ou melhor, as massas atômicas, aqui só vou corrigir aqui, que as massas atômicas, ou melhor, vou deixar a massa atômica e a massa molar, tá? Então, a massa atômica e massa molar. Bom, o que é massa atômica? É a massa de um átomo, né? Então é conhecido como massa atômica, a massa do átomo é conhecida como massa atômica, e ela é expressa em unidades de massa atômica, tá? Por esse símbolo aqui, ok? Unidade de massa atômica. E essa massa atômica, ó, essa unidade de massa atômica, ela é equivalente a 1/12 da massa do isótopo do carbono mais comum. Né? Isótopo é quando tem um iso significa igual, e topo vem de próton, né? Onde o elemento químico, por exemplo, o carbono, ele tem o mesmo número de prótons, né? Diferentes elementos de carbono com mesmo número de próton, o que difere é a massa, tá? Número de massa, massa. No caso aqui, essa unidade de massa atômica, né, de todos os elementos químicos, é relacionada a 1/12 da massa atômica do isótopo do carbono 12, de massa 12, ok? Vocês lembram quando a gente trabalhou a tabela periódica? Na tabela periódica a gente tem o número atômico e tem a massa atômica, ok? Então, a gente não é obrigado a saber decor esses dados de unidade de massa atômica, tem na tabela periódica. Então, por exemplo, a massa de um átomo de oxigênio é 16 U, unidade de massa atômica. Do flúor é 19, do ouro é 197, ok? Mas, como a gente não trabalha os átomos ou moléculas individualmente, a gente trabalha uma porção, um mol, então a gente usa, né, massa molar em vez de massa atômica, onde é a massa de 1 mol de uma substância simples ou composta, ou átomo, ou molécula, enfim, e que é dada em grama por mol, tá? Então, a gente usa massa molar, né, relacionada ao número a 1 mol, né, por mol, ok? Quantidade de massa, gramas por mol, tá? Então, por exemplo, qual é a massa molar, né, gramas por mol, da água? Aí, como é que a gente determina? Bom, sabendo que a massa do hidrogênio é 1 grama, né, vem da unidade de massa atômica, 1. Oxigênio, 16, então eu faço o seguinte. Como na forma molecular, isso aqui, né, é a forma molecular da água, onde eu tenho 2 átomos de hidrogênio, 1 átomo de oxigênio. Então, eu tenho 2 hidrogênio, cada hidrogênio vale 1, eu vou ter um total de 2 gramas. Oxigênio, eu tenho 1 oxigênio, cada oxigênio vale 16, então eu vou ter 16 gramas. Somo 16 mais 2, eu vou ter 18 gramas por mol. Então, a massa molar da água é 18 gramas por mol. Qual, aqui está errado, depois eu vou arrumar, qual é a massa molar do etileno? Tem a forma molecular C2H4. Então, eu pego, no etileno tem um carbono, então, tenho 2 carbonos, aqui subscrito,
cada carbono vale 12 gramas, então vai dar 24 gramas. Hidrogênio, eu tenho 4 hidrogênio, cada hidrogênio vale 1, né? 1 grama, então vai dar 4 gramas, somando, dá 28 gramas por mol. Então a massa molar do etileno é 28 gramas por mol. Eu só vou arrumar aqui qual é a massa molar aqui, gramas aqui, gramas. Tá? Então massa molar é a massa de um mol de um composto de um átomo. Tá? Então é dado importante, gente, é gramas por mol, a unidade é gramas por mol. Ok? Então, pessoal, para a gente depois, né, logo em seguida, trabalhar cálculo estequiométrico, a gente precisa entender, além de o que é mol, o que é uma equação química. Tá? Então, uma equação química, ela representa uma reação química. Tá? Então, eu consigo, entre aspas, ler uma equação química. Então, aqui, por exemplo, tem a equação química que representa a reação de combustão do gás metano. Tá? Só para lembrar, uma reação de combustão completa, que é uma reação de queima, que eu estou queimando, no caso aqui é o gás metano, reage sempre com oxigênio, libera CO2 e água. Então, sempre uma reação de combustão. O que eu estou queimando, que eu estou reagindo, o meu combustível, digamos assim, ele vai reagir com oxigênio e liberar CO2 e água, ok? Então, está aqui a reação de combustão. Onde tem aqui, ó, a molécula do metano, composta por um carbono e 4 hidrogênio, a molécula de oxigênio, que sempre tem 2 oxigênio cada molécula, no caso aqui vai dar um total de 4 átomos de oxigênio. O gás carbônico, CO2, então tem um átomo de carbono e 2 de oxigênio. E aqui a molécula de água, cada molécula de água tem 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Como estou multiplicando aqui por 2, a gente já vai ver o que significa isso. Vai ter 2 átomos de oxigênio e 4 átomos de hidrogênio. Tá? Então, uma equação química representa uma reação química, separada sempre com flechas, ok? Onde eu tenho, antes da flecha, tá, os reagentes, ok? Então, aqui meus reagentes são metano e oxigênio. E depois da flecha, eu tenho os produtos, tá? Então, é o gás carbônico e a água, ok? Numa equação química também aparecem estados físicos, sempre entre parênteses, às vezes, normalmente, ou às vezes, aparece subscrito, tá? Então, aqui é gasoso, 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 ok? E os coeficientes da equação balanceada que nos fornece a relação entre o número de mols de reagente e produto. Então, é esse número aqui, ó, que vem aqui na frente, tá? Quando não tem nada, é 1, ok? Então, aqui eu tenho lembrando que essa equação está balanceada. O que significa a equação balanceada? A mesma quantidade de átomos nos reagentes tem a mesma quantidade de átomos no produto. Só um exemplo. Eu tenho um carbono aqui. Desse lado eu também tenho um carbono. Outro exemplo, eu tenho 4 hidrogênio aqui. Desse lado, 2 vezes 2, 4 hidrogênio. Ok? Então ela está balanceada, onde eu tenho uma molécula de metano reagindo com 2 moléculas de oxigênio, me dando uma molécula de CO2 e 2 moléculas de água. Ou, melhor ainda, como a gente trabalha em mol, eu tenho 1 mol de metano reagindo com 2 mols de oxigênio, que me dá 1 mol de gás carbônico, de CO2, e 2 mols de água, ok? Então, esses coeficientes, esses números que estão na frente, que vão ser sempre números inteiros ou fracionados, tá? Nunca vai aparecer número com vírgula. Eles me dão a quantidade de mol, dos reagentes e dos meus produtos, ok? Bom, sabendo isso, então, de uma reação química, uma reação química ela é descrita através de uma equação química, a gente então vai trabalhar cálculos estequiométricos, tá?
Para isso, a gente precisa saber que de uma equação química a gente tira alguns dados da equação química, tá? Então a gente tira dados como quantidade de mol, quantidade de massa, quantidade de moléculas, quantidade de volume. Isso na CMTP, condições normais de temperatura e pressão, tá? Esses dados a gente tira da equação química, ok? Então, como assim? Por exemplo, o mol. O mol, né, eu só vou olhar o número que está aqui na frente, gente. Ó. Então, aqui é uma reação, né, na verdade, uma equação química que representa a reação da formação da água, onde eu tenho 2 mols, né, de hidrogênio reagindo com 1 mol de oxigênio, me dando 2 mols de água, ok? Antes, né, se eu for falar só em moléculas, né, individualmente, eu vou ter 2 moléculas de hidrogênio reagindo com 1 molécula de oxigênio, me dando 2 moléculas de água, tá? Mas como a gente trabalha normalmente em mol, então eu tenho 2 mols aqui, com 1 mol aqui, me dando 2 mols aqui, ok? Da equação, eu tiro também a massa. Da onde, professor? Através da massa molar, gente. Lembra a massa molar, como a gente calcula? Que é dada em grama por mol. Então, sabendo que a massa atômica ou a massa de hidrogênio é 1, cada molécula de hidrogênio, H2, eu tenho 2 gramas. Só que eu tenho 2 mols de hidrogênio. Então, 2 vezes 2, 4 gramas. Ok? Oxigênio é 16. Eu tenho 2 oxigênios, 2 vezes 16, 32 gramas. Só tenho 1 mol, fica 32 gramas. Entendeu? Estou tirando a massa molar. Então, 4 gramas de hidrogênio reage com 32 gramas de oxigênio, que me dá... Aqui a massa molar d'água a gente até calculou, vale 18. Só que eu tenho 2 mols de água. Então, 2 vezes 18, 36 gramas. Ok? Tiro da equação. Também posso tirar a quantidade de moléculas, levando em conta o número de mol. Lembrando que um mol tem 6,02 vezes 10 na 23 átomos ou moléculas. Então, como eu tenho 2 mols aqui, quantas moléculas de hidrogênio estão reagindo? 2 vezes 6,02 vezes 10 na 23. Tá? Vai dar 12,04 vezes 10 na 23 moléculas. Tá? Então, porque eu tenho 2 mol, cada mol vale 6,02 vezes 10 na 23. Então, vai ficar 2 vezes 6,02 vezes 10 na 23. Como eu só tenho 1 mol de oxigênio, então aqui estão reagindo 6,02 vezes 10 na 23. Né? E como eu tenho 2 mols de água, né? Aqui eu até já botei o valor, né? 2 vezes 6,02 vezes 10 na 23, que dá exatamente 1,204 vezes 10 na 24 moléculas de água. Tá? Então, eu tiro mol, quantidade de massa, quantidade de moléculas, levando em conta o número de Avogadro, e também o volume na SNTP, condições normais, temperatura e pressão, que é a temperatura de 0 graus Celsius, pressão de 1 atm, onde sempre 1 mol tem 22,4 litros. Okay? 1 mol tem 22,4 litros. Como aqui eu vou ter 2 mols de hidrogênio, 2 vezes 22,4 litros, vão estar reagindo 44,8 litros de hidrogênio com 22,4 litros de oxigênio, porque eu só tenho 1 mol, e na SNTP 1 mol tem 22,4 litros. E como aqui eu tenho 2 mols de água, vezes 22,4 litros, me dá 44,8 litros, né, de água, ok? Então, a gente vai ver alguns exemplos de cálculos estequiométricos, tá? E para trabalhar, determinar fazer esses cálculos, a gente vai tirar alguns dados da equação química, que é como, por exemplo, esses aqui, na verdade, que a gente viu, né? Quantidade de mols, quantidade de massa, quantidade de moléculas ou volume, tá? Então, a gente vai ver alguns exemplos, né? Envolvendo cálculos estequiométricos, ok? Já adianto, esses cálculos a gente não usa fórmula, somente regra de 3, ok? Só que a gente precisa entender como que a gente faz, né, ou como a gente determina, né, o resultado através da regra de 3. Tá? Então, por exemplo, qual é a quantidade em mols de álcool etílico, tem essa fórmula molecular, que
deve reagir para fornecer 12 mols de gás carbônico CO2. Tá? Através de uma reação de combustão. Tá? Então, está aqui, ele está apresentando através dessa reação, o álcool etílico reagindo com oxigênio, liberando CO2 e água. A equação já está balanceada, ok? Então, tem 1 mol do álcool etílico para 3 mols de oxigênio, 2 mols de CO2 e 3 mols de água, ok? Então, ele pergunta, qual a quantidade de mol de álcool etílico, esse aqui que está perguntando, deve reagir para fornecer 12 mols de CO2? Então, ele quer saber que quantidade desse, onde vai me dar 12 desse, 12 mols. Sempre, essa parte de baixo da regra 3 é o que o problema está me pedindo, tá? E o que ele está querendo e o que ele me dá. A parte de cima, sempre a gente vai tirar da equação, ok? Lembrando, sempre numa regra de 3 simples, isso aqui eu trabalho com mol, vai ser, as duas unidades vão ser mol. Isso aqui é mol, vai ser mol. Isso aqui é grama, vai ser grama. Isso aqui é grama, vai ser grama, ok? Nunca pode ser diferente a unidade. Então, como ele quer a quantidade de mol aqui, eu vou tirar da equação mol. Segunda equação, quantos mols de álcool etílico estão reagindo? 1 mol. Para quantos mols de gás carbônico? 2 mols. Tirei da equação, ó, gente. Ó. 1 para 2. Ele pergunta, se for 12, vai me dar X. X vai me dar 6 mols. Ok? Então, essa parte de cima eu tiro da equação. Dependendo do que ele quer, qual unidade, né, eu coloco essa unidade na regra 3. Ok? Então, um outro exemplo. Qual é a massa de O2 necessária para queimar completamente 161 gramas, né, de álcool etílico? Aqui faltou um D. De álcool etílico. Então, agora ele está falando de massa, tá? De massa. Então, está aqui a equação, ok? Agora eu vou trabalhar massa. Então, ele quer saber qual a massa de O2, aqui, X, qual a massa de O2, necessária para queimar 161 gramas de álcool etílico, está aqui. Então, se eu queimo 161 gramas de álcool etílico, qual é a massa de O2 que eu vou ter? É o que eu vou precisar. Os dados aqui de cima eu vou tirar da equação. Como ele me deu massa, eu vou tirar massa. E da onde eu vou tirar massa? Da massa molar do álcool etílico. Tá? Quando trabalhar massa, é da massa molar. Qual a massa molar do álcool etílico? Eu até coloquei aqui, ó, tá? Que me dá 46 gramas por mol. Qual a massa molar do oxigênio? 32 gramas por mol. Como eu tenho 3 mol, tá? Então 3 vezes 32. Então, segunda equação, 46 gramas está para 3 vezes 32 gramas. Ele pergunta, 161 gramas vai me dar X. Então, X, 316 gramas de O2. Tá? Então, agora eu trabalhei com massa. Também a gente pode trabalhar, né, envolvendo quantidade de moléculas. Então, por exemplo, na mesma equação, quantas moléculas de O2 são consumidas na combustão de 5 mols de álcool etílico? Aqui ele já deu uma misturadinha, né? Mol com moléculas. Bom, então ele quer saber quantas moléculas de O2, então está aqui O2, quantas moléculas, ele quer saber moléculas, tá? Até talvez para ficar mais fácil aqui, o outro ele quer saber moléculas. Quantas moléculas de O2 se reage na queima, né, na combustão de 5 mols? Bom, como aqui ele me deu 5 mols, eu preciso tirar da equação mol. Tá? Então, aqui eu tenho quantos mols de segunda equação reagindo a 1 mol. Se aqui ele quer moléculas, eu vou tirar da equação moléculas de O2. Lembrando que 1 mol tem 6,02 × 1023. Como eu tenho 3 mols de oxigênio, então é 3 vezes 6,02 × 1023. Ok? Por que aqui eu tirei moléculas? Porque ele me quer moléculas. Por que aqui eu tirei mol? Porque ele me dá mol. Tá? Então, mol com mol, moléculas com moléculas. Segunda equação. 1 mol está para 3 vezes 6,12 vezes 10 23 moléculas. Né? 1 mol de álcool etílico está para 3 vezes 6,12 vezes 10 23 moléculas de oxigênio. 5 mols está para X. X me deu, então, um valor de 9,03 vezes 10 23 moléculas de oxigênio.
ok? Bom, então, pessoal, soluções, né? Antes de a gente ver os tipos de concentração de soluções, precisa ver, então, o que é uma solução. Né? Soluções, na verdade, são misturas homogêneas, né, onde o soluto é dissolvido num solvente. Tá? Lembrando, mistura homogênea quando só tem uma fase. E, por exemplo, quando eu dissolvo álcool etílico em água, eu tenho uma mistura homogênea, né, porque eu tenho uma fase. Agora, se eu misturo óleo em água, eu vou ter uma mistura heterogênea, eu vou ter duas fases. Tá? Mas aqui a gente vai trabalhar com misturas homogêneas, que são chamadas de soluções. Ok? Dentro de soluções, a gente tem o soluto, né, aquilo que é dissolvido, né, no solvente, tá, que é o líquido no qual o soluto é dissolvido. Componente presente em maior quantidade ou em excesso. Tá? Então, por exemplo, quando eu dissolvo açúcar em água, o meu açúcar é o soluto, a minha água é o solvente, e essa mistura do açúcar na água, eu tenho uma solução, ok? Claro, quando, não, né, quando eu consigo dissolver todo o açúcar. Né? Eu tenho uma solução que a gente até vai ver que tipo de solução é. Se eu dissolvo sal de cozinha NaCl em água, meu sal é o soluto, menor quantidade, e a água é o solvente. Tá? E uma solução aquosa quando eu tenho a minha água como meu solvente. Tá? A gente chama de solução aquosa. Bom, a gente pode classificar as soluções quanto à agregação, solução sólida, líquida, gasosa, e quanto à natureza do soluto. Né? Se for um soluto não iônico, né? A gente diz que é uma solução molecular, ou quando a gente tem um soluto iônico, a gente tem uma solução iônica, né? Quando libera íons em meio aquoso. Tá? E tipos de solução. A gente tem né, quanto à razão soluto solvente, a gente tem uma solução saturada, tá? Quando a quantidade máxima de soluto é dissolvida ali no solvente, tá? Quando eu consigo dissolver uma quantidade máxima está no limite da minha quantidade de soluto, a gente diz que é uma solução saturada. Uma solução insaturada, quando eu tenho quando eu tenho menos soluto do que eu posso dissolver, tá? A gente até vai ver a questão de solubilidade. Então, quando eu tenho menos soluto do que a gente pode dissolver, eu tenho uma solução insaturada. E agora, quando eu tenho uma quantidade superior de soluto, né, eu tenho uma solução supersaturada. Né? Por exemplo, quando dissolvo né, açúcar, né, em água, e eu coloco uma quantidade superior ao que a água dissolve esse açúcar, eu tenho uma solução supersaturada. Ok? Bom, então, tipos de concentrações. A gente vai ver concentração comum, concentração molar ou molalidade, mol por litro, densidade, título, massa ou porcentagem de massa. Tá? Então, concentração comum é a razão estabelecida entre a massa do soluto, tá, dada por N1, então N minúsculo e o subscrito 1, quando eu me refiro à massa do soluto, e volume da solução. Então, concentração comum, massa do soluto, volume de solução, e ela normalmente é dada em grama por litro. A concentração comum, grama por litro. Massa do soluto, volume da solução. Tá? Então, por exemplo, após o preparo de um suco de fruta, verificou-se que 2 litros da solução obtida continham 0,5 gramas de açúcar. Qual é a concentração de açúcar no suco preparado? Qual a concentração comum? Então, a concentração vai ser a massa do meu soluto, né, que é o açúcar, que vai ser 0,5, sobre o volume da solução, que é 2 litros. Então, tem uma concentração comum de 0,25 gramas por litro. Isso, gente, usando a fórmula, mas também eu posso usar a regra de 3, tá? Então, ele diz o seguinte, se em 2 litros eu tenho 0,5 gramas, para 1 litro eu vou ter X. Então, X vai me dar 0,25 gramas por litro. Tá? Então, concentração comum, grama por litro. Massa do soluto sobre o volume da solução. Tá?
Densidade. Agora, densidade é razão, né, estabelecida entre a massa da solução, dada só por M, e o volume da solução. Tá? Então, é diferente da concentração comum. É massa da solução e volume da solução. Normalmente é dado em gramas por ml, ou gramas por centímetro cúbico, ou grama por litro. Tá? Lembrando que 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml, ok? E 1 litro eu tenho 1000 ml, ou 1000 mililitros. Tá? Então, densidade é massa da solução e o volume da solução. Exemplo. Uma solução foi preparada misturando-se 30 gramas de um sal, que é o meu soluto, em 300 gramas de água, que é o meu solvente. Considerando-se que o volume da solução total é igual a 300 ml, qual é a densidade dessa solução em gramas por ml? Então, densidade, né, massa da solução e o volume da solução, onde eu tenho a massa do meu soluto, a massa do meu solvente, que é dada por M2, tá? Então, a massa da solução vai ser 300 mais 30, que vai me dar 330 gramas. Dividido pelo volume da solução, que é 300 ml, então eu tenho uma densidade de 1,1 grama por ml. Okay? Então, densidade, massa da solução e volume da solução. Bom, tem também título em massa, dado por T, ou porcentagem em massa, dada por P e o fim de porcentagem, onde é a relação estabelecida entre a massa do soluto, M1, e a massa da solução. Então, é massa sobre massa. Tá? Então, ambas na mesma unidade, normalmente em gramas. Então, título é massa do soluto sobre massa da solução, onde massa da solução é massa do soluto mais massa do solvente. Ok? Algumas observações. Valor de título vai ser entre 0 e 1, tá? Porcentagem massa, eu multiplico o título por 100, que vai dar em porcentagem, né? O próprio nome diz em porcentagem. E o título é uma grandeza adicional, porque eu estou dividindo massa por massa, tá? Então, por exemplo, considere uma solução formada de solventes 20 gramas de sal de cozinha, meu soluto, em 80 gramas de água, meu solvente. Determine o título e a porcentagem massa dessa solução. Então, o meu título é o que? A massa do soluto sobre a massa da solução, né, que é soluto mais solvente. Então, massa do soluto, então é a relação entre a massa do soluto sobre a massa da solução. Então, 20 é meu soluto, minha solução é 20 mais 80, tá? Que me dá um valor de título de 0,2. Normalmente, ou na maioria das vezes, esse título é dado em porcentagem em massa, tá, gente? Então, eu só multiplico o título por 100, que me dá 20%. Então, eu tenho uma porcentagem, né, de 20% do soluto nessa solução. Posso também fazer regra de 3, né, calcular utilizando regra de 3, onde a minha massa da solução total é 100, porque eu tenho 20 de soluto, mais 80 de solvente, então me dá 100 gramas. Então, a massa total vale 100%. Quanto que eu tenho de soluto? 20 gramas. Isso equivale a quantos por cento? X. X igual a 20%. Tá? Então, eu determino a porcentagem da massa do soluto na minha solução. Okay? Que também pode ser dada em título. Para soluções, né, onde a concentração é muito pequena, tá? Pode ser dada por parte por milhão, que a gente chama de ppm, tá? Parte por milhão, tá? Que é uma parte para 1 milhão. Né? Por exemplo, se a gente relacionar 1 grama, vai estar em 10 nas 6 gramas. 1 litro vai dar 10 nas 6 litros, ou 1 milhão de litros. 1 miligrama vai estar em 10 nas 6 miligramas, ou 1 milhão de miligramas. Tá? O importante, 1 ppm é 1 miligrama por litro. Então, a unidade de ppm é miligrama por litro. Tá? Então, é uma unidade, né, somente análise, né, analítica, né, a gente trabalha em ppm, que é miligrama por litro. Ok? Então, pessoal, outro tipo de consideração é consideração molar ou molaridade. Tá? Que é a razão estabelecida entre o número de mols e o volume da solução em litros. Ou, melhor, a unidade é mol por litro. Tá até aqui, ó, mol por litro. Então, concentração molar ou molaridade
a gente usa o M maiúsculo, tá? Então é mol por litro, ou mol vezes litro na menos 1, ou simplesmente M ou molar. Mas o que está se usando hoje é mol por litro, tá? Lembrando que o número de mols é a relação entre a massa sobre a massa molar, massa absoluta sobre a massa molar, que eu acho que até esqueci de dizer que massa molar é dada por 2 M maiúsculos, tá? Então, juntando o número de mols, que é massa sobre massa molar, eu tenho essa fórmula. Molaridade, ou concentração molar, é massa sobre massa molar vezes volume em litros. Ok? A gente vai ver exemplos utilizando tanto essa fórmula quanto regra de 3. Ok? Então, calcule a concentração molar de uma solução que foi preparada dissolvendo-se 36 gramas de glicose, que é no soluto, em água suficiente para produzir 250 ml da solução. Então, qual a concentração molar dessa minha solução? É mol por litro. Ele deu já a massa molar da glicose, 180 gramas por mol, ok? Então, eu usando a equação molaridade ou massa ou concentração molar é massa do soluto sobre massa molar vezes o volume da solução líquida. A massa do soluto é 36 gramas, massa molar 180 gramas, volume em litro 250 ml, né? Lembrando que 1 litro tem 1000 ml, então eu divido isso aqui por 1000, vai dar 0,25 ou 0,250 litros. Calculando, me dá 0,8 mol por litro. Tá? Eu posso resolver também utilizando a regra de 3. Ok? Duas etapas. O que a massa molar me diz? Que eu tenho 180 gramas para 1 mol. Nessa solução tem quantos gramas de glicose? Do seu soluto? 36 gramas. Então eu vou ter quantos mol? X. Então eu vou ter 0,2 mol. Esse 0,2 mols está em quantos litros? 0,250 litros. Então 0,2 mols está em 0,25 litros. Como eu quero em mol por litro, então em 1 litro eu vou ter Y. Então vai me dar o mesmo valor, 0,8 mol por litro. Okay? Então, tanto como regra 3 ou utilizando a fórmula. Tá? Além de concentração molar, a gente viu então concentração comum, densidade, título e porcentagem de massa, né? Tem a questão da solubilidade. É quando eu consigo, eu tenho a quantidade máxima de soluto em gramas que pode ser dissolvida em 100 gramas de água. Tá? Lembra quando eu falei de solução saturada, insaturada, supersaturada? Solução saturada é quando a gente dissolve a quantidade máxima, né, de soluto no meu solvente. Isso está relacionado, né, com a solubilidade, né, que relaciona a massa, a quantidade máxima de soluto em 100 gramas de água. Então, por exemplo, a solubilidade do cloreto de sódio é 36 gramas por 100 gramas de água, a 20 graus Celsius. Solubilidade depende da temperatura. Okay? Quanto maior a temperatura, de forma geral, maior a solubilidade. Tá? A solubilidade do açúcar, da sacarose, é 204 gramas por 100 gramas de água. Tá? Então, quando eu tenho uma solução, né, de 204 gramas de açúcar por 100 gramas de água, que é a quantidade máxima que eu consigo dissolver em 100 gramas de água, eu tenho uma solução saturada. Tá? Se eu coloco menos, eu tenho uma solução insaturada. Se eu coloco mais, supersaturada. Hidróxido de cálcio, uma base, eu consigo dissolver 0,17 gramas em 100 gramas de água a 20 graus Celsius. Então, a quantidade máxima de soluto em gramas que pode ser dissolvida em 100 gramas de água em uma dada temperatura e também pressão. Tá? Isso é solubilidade. E por último, né, a gente tem, então, os tipos de concentração, né, de uma solução. Só que a gente pode também, tendo uma solução concentrada, a gente pode diluir essa solução. Por exemplo, quando eu vou, né, sei lá, fazer um suco, né, um suco de laranja, enfim. Quando aquele suco que eu vou provar, né, o suco está forte, o que eu faço? Eu diluo ele, eu adiciono mais solvente, mais água, não é? Então, é o que a gente vai ver aqui também. Né? A gente também pode, né, dentro da química, digamos assim, diluir uma solução.
partir de uma solução mais concentrada para uma solução menos concentrada. Tá? Então, o que é diluição? Consiste em adicionar mais solvente puro a uma determinada solução. Essa adição de solvente ela não altera a quantidade de soluto, tipo a quantidade de mol não se altera, né? Mas o que altera é o quê? A concentração e o volume. Tá? Seja concentração em mol por litro ou seja concentração, por exemplo, em grama por litro. Mas a quantidade da matéria em mol não se altera. Tá? Então, se o número de mols, né, não se altera, eu tenho o número de mols da solução concentrada vai ser igual ao número de mols da solução diluída. Tá? Onde? Se molaridade, né, concentração molar, é número de mols sobre volume, então, se eu isolo o N, vai ficar M vezes V. Tá? Então, eu tenho que concentração molar, molaridade da solução concentrada vezes volume dessa solução concentrada, vai ser igual a molaridade da solução diluída vezes volume da solução diluída. Tá? Sempre. Ou M1V1 igual a M2V2. Tá? A gente usa essa equação para determinar a nova, digamos, concentração quando diluo uma solução. Tá? Então, para ficar mais fácil para visualizar, que, por exemplo, eu tenho uma solução onde eu tenho 0,0050 mol em 0,1 litro, onde eu vou ter uma concentração de 0,05 mol por litro. Por exemplo, que são moléculas de iodo. Então, tem uma concentração 0,05 mol por litro. Eu adiciono uma quantidade de água, tá? Por exemplo, 0,4 litros. Aí eu vou ter no total agora um volume de 0,50 litros. Mas a quantidade de número de mols é a mesma. Tá? Então, agora mais o que vai mudar? A concentração. Né? Eu estou diluindo, adicionando mais água. Vai estar uma concentração menor. Então, que concentração é essa em mol por litro? Concentração molar. O número de mols é 0,0050, continua a mesma, só que o volume agora aumentou. Em vez de 0,10, como adicionei mais água, ficou 0,50. Agora eu tenho uma nova concentração, mais diluída, menor que a anterior, 0,001 mol por litro. Então, né, eu tenho uma solução mais concentrada, depois uma solução mais diluída. Ok? Onde no início e no fim a gente tem a mesma quantidade de soluto, tá? Só que a adição desse solvente diminuiu a concentração, tá? Então está mais diluído. E também aumentou o volume, mas a quantidade de matéria, de número de mols, continua a mesma. Ok? Isso a gente não pode esquecer, tá? Bom, exemplo. Uma quantidade de 25 ml de uma solução 0,8 mol por litro de nitrato de potássio pura é colocada em um balão volumétrico. Adiciona-se até o volume final atingir exatamente 500 ml. Então, eu tinha 25 ml dessa concentração, adicionei água para ficar agora com um volume total de 500 ml, ou seja, diluir. Tá? Então, qual é a concentração agora final da solução? Como eu adicionei água, eu diluí, a concentração muda. Né? Usando aquela equação de M concentrado vezes M volume é igual a M diluído vezes volume diluído, através de número de mols concentrado igual a número de mols diluído, eu vou ter o seguinte: qual a concentração molar da minha solução inicial, 0,8 mol por litro, qual o volume, 25 ml, M diluído é o que eu quero saber, que é a minha nova concentração, vezes o volume final, né, que agora vai ser de 500 ml. Então, eu vou ter uma concentração molar de 0,04 mol por litro, depois de diluída. Ou seja, uma concentração menor. Tá? Professor, mas aqui eu não preciso passar esse volume para litro? Não preciso, gente, porque calculando como está ml de um lado e ml de outro, eu corto, tá? Vai ficar só mol por litro, ok? Também consigo calcular isso utilizando regra de 3, onde eu tenho uma concentração de 0,8 mol para 1 litro. Tá? Eu tenho nessa concentração inicial quanto de volume? Né? 1 litro dividido por 1000 vai ter 0,025 litros. Então, eu tenho uma quantidade de mol de matéria, né, 0,02 mol, que não muda tanto na solução concentrada quanto na solução diluída.
Só que agora eu vou ter essa mesma quantidade de matéria, 0,02 mol, agora em quantos litros? 0,5 litros. Determinando essa concentração em mol por litro, ou seja, para 1 litro eu vou ter Y. Y vai dar, de novo, 0,04 mol por litro. Okay? Então, tanto usando essa equação, quanto usando a regra de 3, eu consigo determinar, por exemplo, uma nova concentração através da diluição. Ok? Por hoje é só. Obrigado pela atenção. Até a próxima.